Aprovada a PEC da encurta toga. Começa agora Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Oi, Alexandre, bom dia, amigas, amigos. Estamos aí iniciando mais um conteúdo, mais um dia em Brasília, com uma brincadeira para você que está do outro lado. Encurta toga, foi até uma sugestão do Rodolfo, porque a gente estava aqui pensando como é que a gente ia nominar o que aconteceu ontem no Senado da República. E foi um grande clima, um climão, como se diz, porque os senadores decidiram, nós já tínhamos falado isso aqui no conteúdo anterior, colocar em votação uma proposta de emenda constitucional, famosa PEC, que restringe poderes dos ministros da Suprema Corte. Entre estas restrições, a mais clara e evidente é impedimento de decisões monocráticas ou por apenas um ministro, como tem acontecido em vários casos, em uma sua maioria que incomodou os senadores e o Congresso Nacional em decisões do próprio Congresso. Então, essa foi uma maneira de colocar poder sobre as decisões do Supremo, que muito poderoso está de alguns tempos para cá, e também demonstrar poder do presidente da casa, que é o senador Rodrigo Pacheco. Porém, essa decisão de ontem, aprovada em 2 turnos, como dissemos, causou um outro climão, agora dentro do próprio Senado, né, Rodolfo? A coisa provocou um racha dentro do próprio governo, entre os líderes do governo, né? Uma situação inesperada, ninguém esperava, aconteceu momentos antes da votação, gerando esse racha, porque o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, da Bahia, votou a favor da PEC. E o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, trabalhava contra a PEC. Tanto que, em determinado momento, ali ontem, se imaginava que talvez a PEC pudesse vir a ser derrotada. Na véspera, isso já começou a parecer possível, quando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deixou de votar naquele dia para votar no outro dia, fez o tal do teste com a história do calendário e ficou um voto a menos do necessário para aprovar, 48. Ali se acendeu um sinal amarelo. E aí o Randolph começou a achar que poderia derrubar a PEC. Ministros do Supremo ligaram, tal. Aí todo esse trabalho, ele acabou prejudicado pela posição do Jacques Wagner. O Jacques Wagner, pouco antes da votação, anunciou que ele pessoalmente ia votar a favor da PEC, e aí com isso algumas figuras que estavam em dúvida perderam a dúvida naquele momento e votaram a favor da PEC, principalmente senadores do PSD, que é o partido do Rodrigo Pacheco. Aí nesse caminho foi o Otto Alencar e outros senadores ali. Isso acontece porque o líder do governo, e é bom a gente explicar para quem está do outro lado, ele tem entre as suas incumbências orientar as votações, claro, de interesse do governo. No caso de ontem, o líder Jacques Wagner liberou a bancada. Quando ele libera a bancada, ele diz o seguinte: vocês votem como quiser. Porém, ele não precisava se posicionar pessoalmente. E ele coloca uma posição pessoal, mas eu votarei a favor. Naquele momento, foi justamente o que você acabou de explicar para quem está do outro lado, liberou aqueles que estavam preocupados de se colocarem favoráveis àquela PEC, com total liberdade, a ponto de alguns que não sabiam o que fazer nem apareceram, como foi o caso do senador Omar Aziz. Mas, de qualquer maneira, ali aquele climão ficou estabelecido. Agora, Rodolfo, não apurei esse assunto, mas nós estamos muito tempo cobrindo política. Eu tenho, na minha visão, que foi uma jogada de Jacques Wagner, no sentido dele tentar uma articulação futura para assuntos de interesse do próprio governo no Senado Federal. Vamos lembrar, a PEC é um objetivo direto do presidente da casa. Rodrigo Pacheco comanda as votações. O líder do governo muitas vezes precisa de estar bem articulado com o presidente da casa para os assuntos de interesse do próprio governo. Uma sinalização negativa para Rodrigo Pacheco dificultaria a conversa mais à frente para Jacques Wagner. Jacques Wagner é habilidoso, foi governador 2 vezes, a gente lembra dele como deputado, era jeitoso, conversava com todo mundo. Bobo ele não tem nada. O governo se posicionou. O próprio ministro da Agricultura, que é o Carlos Fávaro, sai do ministério, é exonerado para só
ir ao Senado votar. Ou seja, a posição do governo estava marcada. Só que se o governo em peso votasse contra Rodrigo Pacheco, ficaria difícil as pautas futuras serem aprovadas ou pelo menos terem algum encaminhamento. Naquele momento, Jacques Wagner criou um desvio a favor do governo, ou seja, todo mundo foi contra você, presidente da casa, mas eu estou junto de você. Me parece, eu posso estar enganado, mas nesse tempo de Brasília, uma jogada astuta do senador Jacques Wagner. Pode ser. Você pode ter pego ali o ponto, né? Quer dizer, o Jacques Wagner talvez tenha ficado ali, né, numa espécie de escolha de Sofia, né? Lembrando aquele clássico filme com a Meryl Streep, onde ela tem que escolher entre dois filhos que iam para a Câmara de Gás nazista, né? Um pouco talvez isso, né? Quer dizer, diante ali da situação, Jacques Wagner escolhe brigar com o presidente do Senado e boa parte do Senado, ou ele escolhe uma briga que talvez ele consiga consertar mais adiante com o Supremo. Enfim, talvez aí tenha havido, de fato, uma escolha de Sofia. Escolheu isso para daí talvez compor mais adiante com o Senado, porque, enfim, o governo tem pautas importantes aí, questões aí da pauta econômica que precisam ser aprovadas, e aí, enfim, ali romper com esse posicionamento do Senado poderia gerar problemas futuros, né? Até porque o governo estava lá colocado com a sua posição. Então, ou seja, não era Jacques Wagner que mudaria a posição. E, por outro lado, como você bem disse também no início desse conteúdo, ele, com essa atitude, mudou posições que foram favoráveis a Rodrigo Pacheco. Porque se a votação terminou em 52 votos apenas, quando se precisava de 49, talvez justamente esses 3 que você falou foram virados por Jacques Wagner, e ele, sabedor que é, ou sabido na política que é, já fez essa jogada para deixar justamente o caminho aberto para negociações futuras. É a minha aposta. Pois é, mas enfim, um climão foi criado, Jacques Wagner, com a habilidade que ele sempre demonstrou, vai ter que desfazer esse clima, porque ministros do Supremo ficaram descontentes com a votação, reclamaram, o líder do Congresso reclamou, porque estava articulando contra a PEC, enfim, coisas que o Jacques Wagner, esse carioca de nascimento baiano de vida política, vai ter que desfazer agora. Carioca e baiano junto realmente fica sabido. Mas daqui a gente termina este conteúdo de hoje agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva aí nos nossos canais. Obrigado e até amanhã.